Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Karina, sou estudante de Medicina e Marketing e sou terapeuta há mais de 10 anos. Hoje eu venho compartilhar para vocês algumas ideias de alguns estudos que eu fiz sobre como a sua personalidade influencia nos seus negócios, né? A primeira coisa que a gente tem a abordar e falar sobre isso é a sua própria autoimagem. Qual autoimagem você tem de você mesmo? E isso inclui crenças limitantes, a formação que vem desde a formação da sua personalidade, na mais tenra infância, quando você recebeu padrões por meio da socialização, quando você foi reprimido. E aí, até os 7 anos, você vai formando o seu cérebro. E esse período da vida, ali se implantam crenças limitantes que podem influenciar o restante da sua vida, inclusive na sua autoimagem. Então, uma das primeiras coisas que a gente deve se perguntar de como a sua personalidade influencia nos seus negócios é qual a autoimagem você tem de si mesmo. E por autoimagem, a gente aborda esses temas, né? Que vem da infância, passa pela adolescência, as fases de autoafirmação, de autoconhecimento, quando você faz escolhas sobre quem você quer ser. Tudo isso vai formando a sua personalidade e, consequentemente, a sua autoimagem. A sua autoimagem são padrões recebidos na infância, são as escolhas que você faz, mas também você é modulado pelo olhar do outro, que é o que a gente chama nas ciências sociais de alteridade. Nós somos aquilo que nós percebemos de nós mesmos, mas também somos aqui, acabamos por nos tornar aquilo que os outros percebem ou projetam em nós, o que chamamos de persona. E a persona na astrologia é muito bem conhecida como o ascendente. Já o nosso eu interior, o nosso ego e futuramente o nosso self, o nosso eu verdadeiro, que seria o nosso sol na astrologia, e isso é a nossa essência. Então é a partir disso que nós temos que explorar essa autoimagem, separar um pouco o joio do trigo e abordar os temas da nossa essência a partir do autoconhecimento. Então, a partir da autoimagem, eu vou explicar para vocês dois viés cognitivos. O primeiro se chama o efeito Dunning-Kruger, que foi explicado e abordado por dois cientistas, Dunning e Kruger, que é quando a pessoa ela não tem tantas habilidades assim, tantas competências, mas por qualquer motivo, qualquer razão, ela tende a supervalorizar aquilo que ela ainda não tem domínio. É como uma pessoa que ela não tem conhecimentos, nem habilidades, nem capacidades suficientes, mas ela se julga tal. Aí a gente chama isso, desse viés cognitivo, de efeito Dunning-Kruger. Já um pouco o contrário disso seria a síndrome do impostor. Na síndrome do impostor é justamente o contrário, quando a pessoa ela tem a capacidade, ela tem as habilidades, ela é inteligente, ela tem o know-how, mas por uma insegurança interna, seja adquirido por algum trauma, seja no seu processo de socialização, ela adquiriu a síndrome do impostor e não se sente suficiente, não se sente o bastante, quando na verdade ela é muito capaz. Então, é muito importante, quando a gente vai falar de autoimagem, entender esses dois viés cognitivos, né? A síndrome do impostor e o efeito Dunning-Kruger, que são viés cognitivos um pouco análogos, mas que sabendo diferenciar
E tendo esses conhecimentos, dominando isso, você vai poder ter uma percepção da sua autoimagem, né? A nossa autoimagem, que é formado também por crenças limitantes, crenças da família que estão em gerações, crenças geracionais, traumas, situações repetitivas na sua vida, aquilo vai moldando a sua autoimagem, né? Então é muito importante você conhecer que crenças limitantes estão te impedindo de chegar no seu objetivo. Muitas vezes uma crença limitante existe no nosso inconsciente e nós não temos consciência disso. E daí a importância da terapia, do autoconhecimento, de leituras, que é para você saber que mesmo não tendo consciência, existem crenças limitantes que estão te impedindo de chegar aonde você quer. E a partir de desbravar esse mundo interno, que é a sua psique, e derrubar crenças limitantes, vamos dizer assim, abrir um horizonte de possibilidades à sua frente, à medida que você derruba as crenças limitantes, o passo para o sucesso fica muito mais fácil, né? Mantendo uma mentalidade positiva, e por mentalidade positiva eu quero dizer uma coisa saudável, não uma positividade tóxica. Por quê? Uma positividade tóxica cheira um pouco ingenuidade. E aí você vai pro caminho do louco no tarô, que é o bobo da corte, que é o desbravador, que tá tateando ainda um caminho, que não tem um direcionamento, né? Então, manter uma mentalidade positiva, seja através de PNL, ou barras de axis, ou florais, qualquer outra terapia vibracional, qualquer yoga, qualquer coisa que vai aumentar a sua autoestima e vai influenciar os seus neurotransmissores, vai te ajudar a manter uma mentalidade positiva, e aí você vai poder ter insights, você vai poder acessar um novo nível de consciência, mas não de uma forma ingênua, não como uma mentalidade, uma positividade tóxica, entendeu? É muito importante diferenciar isso. E para isso a gente precisa também do autoconhecimento. O autoconhecimento envolve o quê? Terapias, leituras, estudos, dedicação, disciplina, manter-se focado. A motivação diária, nós temos que lutar para ter a nossa motivação diária. Os japoneses, eles têm uma filosofia muito bacana de você adotar, que se chama Ikigai, que é o quê? O que faz você se levantar todos os dias de manhã para você, aquilo que te mantém entusiasmado, aquilo que te dá valor, missão, o que faz você se sentir vivo, sabe? Procurar o seu propósito na vida, Ikigai. É uma coisa muito bacana isso. O autoconhecimento vai te proporcionar essa autodescoberta para você descobrir qual é o seu Ikigai, né? Então, depois da autoimagem, que forma a nossa personalidade, influencia diretamente no sucesso dos nossos negócios, a gente vai diferenciar um pouco de autoestima de carisma. A autoestima é quando você se sente merecedor, quando você tem amor próprio e você cuida de si, seja através de uma alimentação saudável, seja através de uma alimentação balanceada, seja através de um sono de qualidade ou de um exercício físico. E aí você investe na sua autoestima. E aí você fortalece o seu ego, né? Outra coisa é o carisma. O carisma já é algo que as outras pessoas percebem de você. Existe um livro muito interessante em inglês, em tradução livre, seria mais ou menos
1, 100 e 100 mil. 100 e 1000. É um livro, mais ou menos, que fala das diferentes percepções que diferentes pessoas têm de você mesmo, que é totalmente diferente da sua percepção de si mesmo, entende? Então, o carisma, ele vem como uma habilidade muito importante no sucesso dos negócios, tá? E como que você pode adquirir o carisma? Através de inteligência emocional. Tá mais que comprovado que não são as pessoas, os melhores alunos que tiram as melhores notas, que vão ser os mais bem-sucedidos na vida. As pessoas mais bem-sucedidas na vida tendem a ser aquelas pessoas que têm inteligência emocional, né? E aí você desenvolve carisma através da inteligência emocional. Como que a gente pode desenvolver mecanismos que vão estimular a sua inteligência emocional, que é um tema que está super na moda, né? Um tema que está super na moda, veio a inteligência, o QI, a inteligência cognitiva, falou-se durante bastante tempo sobre inteligência emocional, e agora tá entrando na moda o termo inteligência espiritual. Mas voltando para a inteligência emocional, como que a gente pode desenvolver? Quais são os mecanismos para estimular a inteligência emocional, né? Primeiro, a gente tem que ter um senso de autopreservação. Nina Simone, que é uma cantora de jazz americana queridíssima, ela tinha uma frase que dizia assim: você deve aprender a levantar-se da mesa quando o amor não está mais sendo servido. Isso serve em todas as áreas da sua vida, seja ela sentimental, seja ela emocional, seja ela profissional e até mesmo a sua vida estudantil. Que é mais ou menos, faz a gente lembrar do que eu acabei de falar sobre o Ikigai, né? Então, quando não há amor, paixão sendo servido na mesa, você deve aprender e saber qual é o timing certo para levantar e sair daquela situação. Isso fala muito de senso de autopreservação, né? Segundo passo para estimular a inteligência emocional. Você deve desenvolver um senso de autocompaixão. Autocompaixão, autoaceitação. A partir de quando você desenvolve essas qualidades de ter compaixão consigo mesmo e de ter autoaceitação, você vai aprender a oferecer isso para os outros, porque é aquele velho ditado, né? Você só dá o que você tem. Então, uma grande chave para desenvolver o carisma, né, é partindo do que você dá para você mesmo. Se você dá para você mesmo autocompaixão, autopreservação, autoestima e empatia consigo mesmo, você aprende a dar isso para o outro, porque nós só podemos oferecer para o outro aquilo que a gente tem. Como que você vai amar outra pessoa se você não se ama? É um ditado super recorrente, todo mundo já deve ter ouvido falar essa frase, né? Então, realmente é uma verdade, você só dá o que você tem. Para desenvolver o carisma, que é a impressão positiva que a gente quer que as pessoas tenham de nós precisamos oferecer isso para elas. Mas antes de oferecer isso para outras pessoas, nós precisamos oferecer a nós mesmos. É como aquela frase de Jesus. Jesus dizia assim, e foi um dos únicos mandamentos que ele deixou: amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Veja bem a sabedoria dessa frase. Amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Isso significa que para você amar o outro, você precisa amar a si mesmo. Então, eu amando a mim mesmo,
eu vou ser um ser capaz de ter amor e oferecer amor a outro ser. Amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Como numa situação de despressurização no avião, a primeira coisa que você deve fazer é botar a máscara de oxigênio em si mesmo e depois você vai ajudar a outra pessoa. Não é assim que você é orientado a fazer? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, reforçando, essa é uma das ferramentas para você desenvolver o carisma. Você deve ter autoaceitação, autoperdão, autocompaixão para poder desenvolver a empatia e poder oferecer isso a outra pessoa. Sem essas ferramentas, fica mais difícil atingir o carisma, né? Que é o amor que a outra pessoa, as outras pessoas podem oferecer a nós mesmos, que se diferencia da autoestima, que é aquela nosso senso de amor próprio, né? Uma coisa é você ter autoestima, outra coisa é você ter carisma. Então, unindo essas duas ferramentas, trabalhando isso que é possível atingir com exercícios, com práticas, visualizações, PNL, barra de Axis, você vai poder oferecer isso para outra pessoa e trabalhar o seu carisma. Isso vai impactar diretamente no sucesso dos seus negócios. Para isso, a gente tem que ter o autoconhecimento. Como eu já falei anteriormente, eu diferenciei 2 viés cognitivos, que é o efeito Dunning-Kruger, que é quando a pessoa não tem as habilidades, as capacidades, mas se julga o tal, beirando um pouco a arrogância, ou a síndrome do impostor, como um pêndulo, né? A gente tem que estar mais ou menos no equilíbrio desse pêndulo, bem no centro, assim, não ir para o efeito Dunning-Kruger, como também não ir para a síndrome do impostor. O autoconhecimento vai permitir você conhecer as suas fraquezas, os seus pontos fracos, para você trabalhar eles. Isso é através de estudo, dedicação, práticas, disciplina, e você explorar os seus pontos fortes. Você já se perguntou quais são os seus pontos fortes, o seu conhecimento, o que você domina? Bom, eu sou muito bom em pintura, eu sou muito bom em crochê. E é importante, porque faz parte da sua personalidade. Conhecer os seus pontos fortes e conhecer os seus pontos fracos, isso vai te fortalecer essa jornada de autoconhecimento. Conhecendo os pontos fracos, aí você vai poder ser sincero consigo mesmo e vai poder dar o passo adiante. Qual é o passo adiante? Desenvolver as habilidades desejáveis, né? Para poder ser uma pessoa melhor. O quarto passo para você conseguir atingir o carisma, que é algo que impacta diretamente no sucesso dos seus negócios, é o autocontrole. E nisso a gente volta para a inteligência emocional. Para você ter inteligência emocional, você precisa também trabalhar o seu autocontrole. Você não pode ser uma pessoa, mas eu sou sincera, eu falo tudo bem ser autêntico. Mas ser autêntico e ser sincero é muito diferente de sincerocídio, é muito diferente de você ser grosseiro ou inconveniente. Então, o autocontrole também entra como uma ferramenta, uma chave muito importante para o sucesso, tá? Quinto passo, depois que a gente trabalhou tudo isso, toda essa rota que eu disse até aqui, a gente vai fortalecer a nossa empatia. E empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, muito cuidado com o que você diz. Se você se não te perguntaram a tua opinião, você não deve dizer, só porque nós temos uma amizade de longa data e você se sentir no direito de falar o que quer para a pessoa. Às vezes a pessoa só quer que você escute ela. Ela não tá querendo crítica, nem análise, nem diagnóstico.
E aí a gente entra no outro passo, que é a escuta ativa, numa comunicação, né? Mas vamos terminar o tema da empatia. Ter a empatia vai fazer com que você diferencie cada situação. Se você der, se a sua opinião é bem-vinda, se ela foi pedida, se colocar no lugar da pessoa, como você se sentiria se você agisse ou falasse de tal forma. Muito importante, né? Então, como desenvolver mais carisma? E tudo isso são temas que a gente pode trabalhar no processo terapêutico, né? No processo de autoconhecimento também. Para desenvolver mais carisma, nós precisamos ter uma voz imposta, uma imagem imposta, ter firmeza nas nossas ações, atitudes, caminhar conforme a palavra, mostrar firmeza, passar uma segurança. Mas isso é muito diferente de arrogância. Uma pessoa que ela tem poder pessoal não é uma pessoa arrogante. Isso é muito importante a gente saber a diferença, e muitas vezes esses temas se confundem. As pessoas, elas tendem a misturar as coisas. Então, você passar uma imagem poderosa não é passar uma imagem arrogante. Daí vem reforçando a importância de ter empatia, se sentir e se colocar no lugar do outro. Mas para você passar uma imagem poderosa, também tem que passar uma imagem imposta, firmeza, segurança. Uma imagem firme não é uma imagem arrogante. Uma pessoa empoderada é muito diferente de uma pessoa arrogante, tá? E aí a gente vai falar agora sobre habilidades de comunicação. Habilidades para uma comunicação eficaz. Será que a palavra que eu estou utilizando dá brechas a outras interpretações? Será que a minha linguagem corporal reforça o que eu estou tentando, a ideia que eu estou tentando passar, o que eu estou tentando dizer? Uma comunicação eficaz não se baseia somente nas palavras que você fala. Também fala a linguagem corporal, o tom de voz. Nós percebemos, embora para a maioria das pessoas seja um processo inconsciente isso, mas isso influencia muito. Então, ter uma comunicação eficaz e eficiente, saber entender que o que você quer passar, o que você quer dizer foi entendido pelo outro lado. E para você ter essa certeza, você pode perguntar para outra pessoa: o que você entendeu do que eu acabei de dizer? Né? E aí, nesse diálogo, dúvidas ou mal entendidos ou más interpretações podem ser desenroladas. E aí depois, ainda dentro do tema da comunicação efetiva, a gente precisa desenvolver uma escuta ativa. E falando em escuta ativa, o que é uma escuta ativa? É quando você presta atenção no que a pessoa está dizendo e com a sua linguagem corporal, você, por mais que você não fale nada e só esteja aí escutando, a sua linguagem corporal, as suas feições faciais estão demonstrando para a pessoa: eu te vejo, eu tô aqui, eu me importo com o que você está falando, o que você diz é relevante, eu vou tomar nota sobre isso. Basta apenas com a escutativa você pode passar toda essa ideia para a pessoa, né? Uma escutativa, ela é muito eficaz, ela faz parte da comunicação.
das habilidades de comunicação. Ainda em comunicação e depois de escuta ativa, a gente precisa pensar em comunicação assertiva. Como eu disse anteriormente, as palavras elas podem ter significados diferentes. A isso, na linguística, a gente chama de polissemia, quando uma palavra tem diferentes significados. Então, a gente precisa prestar atenção no discurso, quais as palavras que a gente está utilizando no nosso discurso. São palavras-chave, são palavras empoderadoras, compreensíveis. Eu estou usando um linguajar muito culto num ambiente errado. E aí vem a teoria da comunicação também, né? Uma comunicação assertiva sem agressividade é o que importa, né? Fazendo com que a pessoa entenda. Muitas vezes você vai ter que entrar no mundo ou cultura daquela pessoa para você se fazer entender, entendeu? Isso faz parte de uma comunicação assertiva, que é uma comunicação no foco, que atinja o alvo, que atinja o objetivo. Então, trabalhando tudo isso na sua personalidade, você pode ter certeza, né, utilizando o passo a passo dessa rota, esse mapa que eu fiz, você vai atingir o sucesso que é tão almejado e bons resultados nos seus negócios. Era tudo isso que eu tinha para compartilhar hoje. Se você gostou, curte, se inscreve no meu canal, deixa seus comentários e dúvidas, que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? E compartilha. Até a próxima!